for embora, vocês falam, pelo menos a história não me enche mais o saco. Até parece. Vamos sentir falta de tantas atividades, isso sim. Conhecimento, sentir né? falta de semana cheia. Bom, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou no mesmo contato eletrônico. De repente, se eu posso ajudar alguma coisa lá do Brasil, a gente faz, tá? Com certeza, padre. Obrigado. Não dá para vir sempre para cá todo dia, porque não é pertinho assim, mas... Sim. Né? De repente, tá? Com certeza, a gente quer... Sim. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que eu mandei para vocês, né, Ricardo? Eu mandei os arquivos que faltavam, ou não? Sim, mandou. Vai faltar esse agora, que eu escrevo um pouco, comento e tal, aí você grava e eu mando o arquivo também, se a pessoa quer ler, se a pessoa quer pegar alguma fonte, quer pegar alguma citação que não pegou, sei lá, né? Então, fica aí gravado e fica também o texto que eu mando para vocês, tá bom? E no texto tem lá meus contatos eletrônicos, Instagram, Facebook, o e-mail, essas coisas todas, tá bom? Bom, então hoje nós vamos trabalhar um pouco os pilares da catequese católica, o que eu estou chamando de pilares da catequese. Na verdade, é o que a gente poderia chamar os pilares da vida cristã, né? Então, são 4 os pilares, tá? 4 como uma cadeira, vamos dizer assim, com 4 pernas. Um é a questão do anúncio do evangelho, o querigma e catequese. A catequese é sempre o aprofundamento do querigma, né? O querigma é sempre mais superficial, mais rápido, e a catequese é o aprofundamento disso, tá? Os sacramentos na vida da igreja, então, a partir da catequese, você entra para receber os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, casamento e tal, e recebendo o sacramento, você entra para a vida da igreja, você acaba sendo mesmo um católico com todas as letras, com todos os direitos, tá? Mas isso não é suficiente só receber o sacramento. É preciso que a gente tenha uma espiritualidade, né? Uma vivência de oração, uma fé que se transforme em oração. Então, eu estou falando aqui do Pai Nosso e da espiritualidade cristã. E o Pai Nosso e a espiritualidade cristã, aquilo que você vive, que você reza, você e Deus, tem que transformar numa vivência ética, numa vivência, um comportamento na sua vida. Não adianta, eu sou uma boa pessoa porque eu rezo, mas eu acabo não pagando os meus funcionários, eu acabo sendo violento em casa, eu acabo destruindo a vida dos outros por fofoca. Então, você tem que ter uma vida ética que corresponda ao seu amor a Deus, tá? Então, aqui entra os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, né? E aqui, então, a gente pode falar de uma vida que se tornou um farol, porque a gente vai fazendo do nosso comportamento um farol, um testemunho do evangelho. Como diria algumas pessoas, muita gente só consegue ler o evangelho que está na sua vida, tá? Bom, vamos pegar então o querigma. Você pegar, o que é querigma? Querigma é o anúncio do evangelho, é o anúncio do reino de Deus, é o anúncio de Jesus Cristo. Só que aqui complica um pouquinho, porque se você olhar bem, existem 2 querigmas básicos, né? Não existe um só, existem 2. Para Jesus, o querigma, Jesus pregou o reino de Deus e os relacionamentos que decorrem desse reino de Deus, né? Você pega, por exemplo, João Batista, ele pregava a vinda do Messias, Jesus. Você pega aí Mateus 3, por exemplo, capítulo 3, você tem esse relato de João Batista. Mas Jesus não pregava a si mesmo.
João Batista pregava Jesus, mas Jesus não pregava a si mesmo. Ele revelava o Pai. Então, você tem em Mateus 5 a 7, se você pegar o Evangelho das Bem-aventuranças, né? São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. Você tem Lucas 15, que são as parábolas da misericórdia, a moeda perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Então, Jesus revela como Deus é, através dos seus ensinamentos, mas também através das suas ações. Jesus chega para as pessoas e ele cura. Jesus chega para as pessoas, ele valoriza a mulher. Jesus chega num grupo de crianças e ele acolhe as crianças. Jesus chega perto de um leproso, ele cura o leproso e integra ele na sociedade. Então, assim que Deus age, tá? Então, Jesus não prega a si mesmo, Jesus revela o Pai. A imagem de Deus, Abá, Pai, né, é muito diferente, aquela imagem que Jesus revela, o Abá, é muito diferente do Deus dos exércitos do Antigo Testamento. Ora, por que Deus se revelou como Deus dos exércitos? Porque era o que dava para entender naquela época. Então, mas Jesus tem um salto evolutivo muito grande quando ele revela Deus. E ele diz, ninguém saiu de Deus, ninguém conhece a Deus, senão o próprio Filho. Então, o que ele testemunha de Deus é muito mais valioso do que todo o Antigo Testamento novo, junto, tá? Santo Agostinho chega a dizer que o Antigo Testamento é apenas a imagem e sombra do Novo Testamento. Então, o Antigo é imagem e sombra. Quer dizer, o Antigo está em direção ao Novo. Se você tiver uma dificuldade entre o Antigo e o Novo, o que vale é o Novo Testamento. Tá? Qualquer contradição que exista entre o Antigo e o Novo é que vale. Essa é a visão católica da Bíblia. Tá? Se você apontar, por exemplo, como se fosse num palco, né? Você pega um palco de teatro e às vezes você tem o personagem principal fazendo um monólogo. E aí você tem aquele foco no ator principal. Então, todo o resto do palco fica meio escuro, meio nas sombras. Então, o foco no autor é a revelação plena em Jesus Cristo. Todo o resto, o Antigo Testamento, está meio nas sombras. Tá? Quanto mais longe do foco, quanto mais longe do ator principal, Jesus, mais escuro, mais distante está da revelação cristã. E isso não sou eu que falo, é o Catecismo da Igreja Católica, número 200 a 231. Tá? Você pegar o Catecismo nessa parte, você vai ver. Tá? Bom, ele diz, no número 287, a verdade da criação é tão importante para a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo quanto é salutar, é salvador. Conhecer-se a esse propósito, para além do conhecimento natural, que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ou seja, o Antigo Testamento vai evoluindo até chegar em Jesus. Deus que escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito, e que, escolhendo Israel, o criou e formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e toda a terra, como sendo o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o Deus único, com o seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo para essa aliança, como o primeiro universal testemunho do amor onipotente de Deus. Tá? Então, a criação, Moisés, os profetas, tudo isso vai caminhando com relação à revelação até o Cristo. Mas esse é um ponto do querigma. Jesus revela o Pai. Tem um outro ponto do querigma, que é para os apóstolos, quando eles pregam o querigma, eles estão anunciando Jesus, sua morte e sua ressurreição. Então, Jesus,
anuncia o Pai, mas os apóstolos anunciam Jesus. Os Atos dos Apóstolos, você pegar Atos 2, 14 a 40, você vai ver que fala da pregação de Jesus como Messias, como Filho de Deus, morto, ressuscitado pela salvação dos nossos pecados, que enviou o Espírito Santo para a igreja. Então, esse é o querigma que a igreja prega. Jesus, Filho de Deus, o Messias, morto e ressuscitado pela salvação dos nossos pecados, e enviou o Espírito Santo para fazer a igreja. Esse é o querigma, tá? Qual a finalidade? A finalidade é entrar num espírito de arrependimento e mudança de vida. Sempre que os apóstolos pregam, o querigma, ele está ali justamente para motivar uma mudança de vida, um arrependimento e um comportamento, uma mudança de vida diferente, tá? Bom, se você vai falar, por exemplo, do querigma, você entra logo depois para falar do creio, né? Porque o querigma, ele vai mostrar para a gente, o creio vai resumir todo o querigma. Mas nós temos 3 creios. Vocês conhecem 2. Nós temos 3. Né? Nós temos aquele creio que a gente reza, que a gente chama apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Tá? Temos o creio niceno-constantinopolitano, o nome é sempre grande, né? Porque veio de Niceia e Constantinopla. Então, esse niceno-constantinopolitano, ele é um creio muito mais explicado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai. Bom, ele vai dar muito mais detalhe. Para que existe o creio? O creio existe para 2 coisas. O creio existe para resumir de forma simples a nossa fé, especialmente para um povo que não tinha tanta folha como nós temos, quando a escrita era cara, então você faz uma memorização, né? E ele é preciso, ele dá uma unidade na diversidade. Mesmo que nós sejamos diferentes, nós cremos nas mesmas coisas, tá? Essa catequese, que é uma memorização, é fácil, de tanto repetir, a gente vai aprendendo e vai entrando na cabeça da gente. Essa é uma medida simples de saber se alguém é cristão, né? Ou se ele é herético. Se ele acredita nas coisas certas, ou se ele é um cara meio doido, né? Ter um esqueleto ajuda o corpo a ser mais articulado e firme. Né? O creio é um esqueleto. Né? Ele dá um esqueleto, dá uma articulação, uma ossatura para a nossa fé. Né? A gente pode aprofundar os elementos básicos depois. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vê, o Papa Francisco fez uma encíclica sobre a questão da criação. Deus que se expressou nas coisas bonitas na criação. Temos que cuidar da criação. Não podemos poluir o planeta. Então, você aprofunda uma coisa que está no creio. Simples. Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Mas, a partir daí, você pode criar toda uma carne a partir desse esqueleto, a partir dessa articulação. Mas eu falei que a gente tinha 3 creios, eu só falei de 2.
Existe um terceiro, que é o chamado Creio de Santo Atanásio. Ele é pouco conhecido. Ele é do século V, possivelmente do século V. Ele é atribuído, pelo menos, ao Santo Atanásio. Por isso ele é chamado Credo Atanasiano. E eu vou ler para vocês ver que ele é um pouco diferente do que a gente conhece. Tá? Todo aquele... Isso está no Denzinger, você acha isso em documentos oficiais da igreja. Mas está traduzido em português aqui. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé católica. Quem quer que não a conserve íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá eternamente. E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, eu falei que ele era diferente, hein? Uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Contudo, eu ainda estou na fórmula desse creio. Ele é grande, né? Contudo, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, todavia, não há três deuses, um só e único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, porém um só Senhor. Porque assim como pela verdade cristã, somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada pela verdade cristã, somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor. Assim também estamos proibidos pela religião católica de dizer que são três deuses ou três senhores. O Pai por ninguém é feito, nem criado, nem negado. O Filho é só o Pai, não feito, nem criado, nem gerado. Veja que esse credo de Santo Atanásio, ele ainda tem mais coisa para frente, eu não vou ler inteiro. Mas ele foca muito na questão da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito. Ele quase não fala, né, do Cristo humano, ele fala um pouco mais para frente, né? Mas ele fala muito pouco do Cristo histórico, do Jesus histórico, e ele foca muito na Trindade. Eu não vou ler todo, porque ele é muita teologia, é muita falação, as fórmulas são difíceis. Mas veja, existem três credos. O primeiro, o credo apostólico, o segundo, o niceno-constantinopolitano, e o terceiro, feito depois, o credo de Atanásio, que vai explicar um pouco a Trindade, vai tentar melhorar um pouco a compreensão da Trindade. Por quê? Porque muita gente estava falando besteira. Então, quando a gente vai falar do querigma, a gente tem que falar alguma coisa que seja simples, que as pessoas consigam entender e que as pessoas consigam decorar. E isso ajuda a gente a ter um esqueleto mental. E tendo esse esqueleto mental, a gente pode depois colocar carne nele. Então, toda a teologia é carne sobre o esqueleto do creio. Quase toda.
Tem algumas disputas teológicas aqui e ali, mas a teologia hoje, ela é carne sobre o esqueleto do crente, tá? Agora, é claro que a teologia é uma coisa, a catequese é outra. A catequese tem que ser mais simples. As palavras têm que ser mais contemporâneas. A teologia, como é coisa de mais especialista, as pessoas podem falar coisas mais complicadas, palavras mais complicadas. E pode existir muito mais disputa na teologia. Eu quero que vocês entendam que, de vez em quando, vaza algumas discussões da teologia para o YouTube, ou para o X, ou para o Facebook, ou para as redes sociais, sei lá qual, e as pessoas ficam desesperadas. Ai, padre, e agora o que está... Calma. As disputas de teologias demoram décadas para se resolver, ou às vezes séculos para resolver, né? E elas não são rápidas. Veja, por exemplo, o caso da Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Eu gosto de dar esse caso porque ele começou em 1100 e foi terminar em 1954. Então, veja, de 1100 para 1900 foi quase um milênio, né? Foi 800 e tantos anos, né, de discussão na teologia. Aí as pessoas, quando vaza uma discussão na teologia, as pessoas ficam desesperadas. Uma vez entrou um senhor lá, eu estava fazendo meu doutorado, em Santa Maria, entrou um senhor mais antigo, e ele ouviu falar que existia uma teologia sobre a questão dos gays. E ele ficou desesperado. Padre, e agora? Calma. O pessoal está começando a refletir agora sobre o papel dos homossexuais, os homossexuais na igreja, se pode, não pode ser acolhido, que tem toda uma discussão que vai demorar mais de 100 anos. Nem o senhor, nem eu vamos estar vivos. Fique tranquilo. A teologia caminha com uma certa demora. Tem gente que diz, a Karine uma vez perguntou, numa dessas formações, como que a gente descobre o que é da teologia da libertação e o que não é? Nem entre nessa questão. A questão é, a questão da teologia da libertação é uma discussão técnica entre teólogos que ainda vai demorar décadas para resolver. Tem algumas coisas da década de 50 que não foram resolvidas ainda. Então, demora algumas coisas. E, às vezes, o Papa entra para definir algumas coisas, às vezes o Papa não entra. Ele deixa as coisas correrem soltas, às vezes. Muitas vezes ele deixa correr solto. Então, cuidado. Não confunda teologia com catequese, tá? Teologia é questão de especialistas, são questões disputadas, são questões difíceis, às vezes, demoram para resolver. A catequese é alguma coisa mais simples, que pode ser aprofundada, mas que tem que ter uma linguagem moderna para as pessoas entenderem, tá? Então, o querigma é feito para isso. O querigma é feito para ser anunciado, e depois, quando as pessoas aderem ao querigma, então você vai fazer a catequese para aprofundar, e aprofundando, a pessoa pode receber os sacramentos, tá? Bom, esse é o segundo ponto. O sacramento na vida da igreja. Então, uma vez que alguém entra na dinâmica de Deus, né, que eu chamo batismo, ou seja, a pessoa mergulha em Deus, mergulha na água, mergulha em Deus, pode ser pequena, pode ser de adulto, ela começa a celebrar sua fé em comunidade. Então, primeiro vem a pregação, depois vem a resposta de cada um. Eu quero ser batizado, eu quero ser católico, eu adiro a Jesus Cristo. E depois vem a celebração, é o terceiro passo, tá? O grande problema é que em alguns lugares, né, quando a pessoa é batizada de pequena, supõe que a adesão
será dada pelos pais e pela família, e a família vai anunciar o querigma, vai anunciar o amor de Deus, né? E a igreja aceita que a família faça isso. Nós temos 3 grupos de sacramento, quando a gente fala de sacramento, que é a fé que é celebrada, tá? Temos o sacramento da iniciação, que nos dá cidadania na igreja, ou seja, nós não pertencemos à igreja quando nós somos ordenados, mas quando nós somos batizados, diz o Papa Francisco, ou seja, no dia do nosso batismo, a gente passa a ser católico. Batismo, crisma, eucaristia são os sacramentos da cidadania, da iniciação. Eles são uma unidade. Batismo, crisma, eucaristia, ou batismo, eucaristia e crisma. Existe uma discussão pastoral sobre qual a conveniência de mudar ou não a ordem dos sacramentos, né? Em todo caso, o critério é sempre a entrada do batismo. Para o batismo de criança, os pais precisam ser evangelizados. Agora, tem hora que a gente fica em dúvida, né? Se a igreja está confiando demais nos pais. Porque tem muito pai que eu não sei se é evangelizado, né? Tenho dúvida, né? Existe uma discussão se o padrinho, se são padrinhos ou se é padrinho um só, padrinho ou madrinha, né? Existe uma discussão hoje se deveria ter o mesmo padrinho de batismo, para crisma e eucaristia, ou se fossem separados. Ou um padrinho só para batismo, crisma e eucaristia. Precisa ser 2? Essa é uma discussão pastoral, tá? Não é uma discussão teológica, é uma discussão pastoral. Tem alguns lugares, como na Itália, que alguns bispos proibiram ter padrinhos. Porque quem estava sendo padrinho era a máfia. Então, a máfia batizava a criança, depois exigia que essa criança entrasse para a máfia. Então, era um jeito de arrebanhar a gente o sacramento. Arrebanhar a gente para o crime. Então, o bispo, em alguns lugares, proibiu o uso de padrinhos na Itália. Porque o critério, às vezes, não é o critério da participação, da fé do padrinho, mas são outros os critérios, né? Critério, às vezes, de amizade, critério, às vezes, de ascensão social, né? Então, é complicado, né? Agora, nós temos um problema teológico sério quando a gente fala do batismo. Nós temos quantos batismos? 1 ou 2? Pelo que eu conheço de teologia e de palavra de Deus, nós temos uma só fé, um só batismo. A igreja só aceita o batismo. Mas por que que a gente tem o batismo masculino dá direito a você receber mais sacramentos do que o batismo feminino? Aqui tem um problema para a teologia resolver. Porque as pessoas são batizadas. Homens podem receber 7 sacramentos. Se são mulheres, podem só receber 6. Aqui tem um problema. Nós temos teoricamente, nós temos um só batismo, mas na prática nós temos um batismo para homem e um batismo para mulher. Porque o batismo de homem dá direito a alguns sacramentos e o de mulher não dá direito a todos eles. Então, como se a mulher ficasse uma cidadania eclesial de 2ª classe. Essa é uma questão para a teologia resolver, não é uma questão para a catequese. Mas eu estou colocando aqui porque a gente também tem que saber que isso existe, tá? Saindo dos 3 sacramentos do que eu chamo de cidadania eclesial.
Nós temos os sacramentos de serviço. Quais são os sacramentos de serviço? Matrimônio e ordem. São de serviço porque eu me caso para fazer o outro feliz. Eu me ordeno padre, ou diácono, ou bispo, para servir a minha comunidade. Eles são sacramentos de serviço. Não podem ser definidos como vocação individual, né? Mas tem que ter um relacionamento. Um relacionamento com uma pessoa, no caso do matrimônio, um relacionamento com uma comunidade, no caso do diácono, do padre e do bispo. E olha, no caso do diácono, do padre e do bispo, existem duas maneiras. Hoje em dia a gente está acostumado a ouvir dizer, eu me senti chamado por Deus. Mas a igreja também pode chamar uma pessoa para que ela seja ordenada. Foi o caso de Agostinho, por exemplo. Agostinho, quando morreu o bispo Ambrósio, né, ele foi proclamado bispo. As pessoas o aclamaram para ser bispo. E ele não estava nem preparado. Então, foi a igreja que chamou. Veja, é sempre um sacramento de serviço, tanto o matrimônio como o sacramento da ordem. O matrimônio é um serviço de fidelidade na convivência, né? Serviço de felicidade, desculpe. De felicidade na convivência. Um serviço de fidelidade, de reprodução e de convivência. As esposas são submissas aos maridos, mas os maridos são servidores das esposas. Essa é a solução bíblica. O problema é que, às vezes, você só lê um lado. O matrimônio é sempre uma via de mão dupla. 1 Coríntios 7, 2 a 5. Diz assim, mas para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria mulher. Cada mulher tem o seu próprio marido. O marido dá à mulher o que lhe é devido. A mulher, do mesmo modo, ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Não vos recuseis um ao outro a não ser de comum acordo, por algum tempo para vos aplicardes à oração. Depois voltai a estar juntos, para que Satanás não vos tente por vossa incontinência. Gente, vocês estão ainda me escutando? Sim. Tá. Vocês viram esse texto de 1 Coríntios 7? Sim. A mulher não manda no marido e nem o marido manda na mulher. Isso é uma via de mão dupla. Mas a gente escuta muito pregador falando que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não é isso? Esse texto quase não é lembrado. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mais o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mais a mulher. Substitua corpo por vida. E você vai entender do que o São Paulo está falando. A mulher não tem poder sobre a sua vida, mas o marido. O marido não tem poder sobre a sua vida, mas a mulher. Não estamos falando de tirar a vida um do outro, de matar um outro. Estamos falando de viver um para o outro. Olha que bonito que é esse sacramento. Ou não? Voou um coraçãozinho aqui. Sim. Alguém mandou um coraçãozinho para mim. Foi a esposa do Ricardo. Veja, quando você fala... Nós estamos falando dos sacramentos de serviço. Tem um outro texto, carta de Tito, 2, 3 a 5, diz assim, do mesmo modo as mulheres idosas tenham vida honesta. Não sejam maldizentes,
nem escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, para que ensinem as jovens a amarem os maridos e os filhos. Sejam prudentes, castas, dedicadas ao lar, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, veja, que sejam pessoas boas para que elas deem exemplo. A questão da submissão aqui não é de quem manda em quem, mas de quem serve, quem ajuda o outro a viver. 1 Pedro 3, 1-7, diz assim: igualmente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo comportamento de suas mulheres, a observarem a vossa vida casta e respeitosa. Não seja o vosso adorno o exterior, com penteado, joias de ouro ou luxo no vestir, mas o homem interior do coração, no incorruptível ornamento de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pedro está dizendo que mais vale a virtude do que o luxo, do que a roupa fina, né? Do que o ouro. Não que não possa ser usado, essas coisas, mas veja, tudo isso é mais importante. Depois, Pedro, no mesmo texto, diz assim: igualmente vós, maridos, vivei a vida em comum, com compreensão, tratando a vossa esposa com honra, como parte mais frágil, como cordeira da graça, da vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. São Pedro está dizendo que quem trata a esposa mal, Deus nem escuta o marido. Vocês já tinham ouvido esse texto? Olha, ele existe, mas alguns pregadores não dizem, tá? Bom, vocês estão muito quietos. Eu estou dando um tempo para... Ok. Ninguém fala nada, mas vamos embora. Sobre o sacerdócio. Quando a gente fala de padres, a gente fala de sacerdotes, mas sacerdote é noção tardia na igreja. O Novo Testamento fala que o único sacerdote é Cristo. Você lê a carta aos Hebreus, especialmente o capítulo 7 inteiro, você vai entender o que eu estou falando. Jesus é o único, eterno e suficiente sacerdote. Ponto. Mas a gente fala do sacerdócio como se fosse o sacerdócio hebraico. Ou seja, existe uma casta transmitida de pai para filho. O sacerdócio hebraico era assim. O filho de sacerdote ia ser sacerdote. Você pega Lucas 1, de 5 a 25, você lê lá que João Batista devia ser sacerdote, não foi. Porque o pai de João Batista era sacerdote, servia no templo. Jesus não era da casta sacerdotal. Né? O primo dele, João Batista, era, mas ele não. Jesus não era da casta sacerdotal no sentido estrito judaico. Os judeus dizem isso até hoje. O Messias esperado devia nascer da casta sacerdotal. Um dos motivos porque os judeus não acreditam em Jesus é que, segundo eles, Jesus não era de família sacerdotal, como João Batista. Tá? Mas por que se fala... Hebreus fala que Jesus foi o único sacerdote, o perfeito sacerdote. Então, a gente tem que trabalhar a noção de padre, de sacerdote, a partir de Hebreus, não a partir de Deuteronômio Levítico, tá? A igreja cristã trabalha com o conceito de presbítero.
Presbítero é uma palavra grega que quer dizer o mais velho na fé, que se aplica aos bispos. Os diáconos também foram criados logo no começo. Então, os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, mostra logo a criação dos diáconos, tá? Os diáconos eram encarregados dos pobres, da catequese e do serviço às mesas, que incluía o recebimento de víveres, de comida, de saco de comida e tal. E é por isso que até hoje o padre lava a mão na missa. Sabe aquele momento que o padre oferece o pão e o vinho, depois ele vai num cantinho ali, ele lava a mão? Isso é resquício das coletas que se faziam de comida para os pobres. Se entregavam na mão do padre ou do diácono, colocava na frente do altar, e de tanto pegar coisa, saco, galinha, marreco, não sei o que lá e tal, o padre sujava a mão, então ele ia lavar a mão para depois ele continuar a celebração. Então, quando a gente fala do lavabo da missa, está ligado à questão da coleta para os pobres. Bom, nós falamos dos sacramentos, né? Eu já falei de sacramento da confissão, o som dos enfermos, já falei em outra conferência, então não vou voltar nisso daqui, tá? Agora temos que pensar no Pai Nosso, na espiritualidade, ou seja, você recebe o querigma, você se converte, você pede o batismo, você recebe os sacramentos, sacramentos de cidadania, batismo, crisma, eucaristia, ou sacramentos de serviço, matrimônio e sacerdócio. Você se confessa, recebe a unção dos enfermos quando precisa, mas a gente precisa ter uma fé que se expresse na oração, num compromisso, num relacionamento com Deus. E aqui, se a gente pegar o Pai Nosso, por exemplo, a gente está acostumado a rezar o Pai Nosso. Terço, missa, etc. Mas nós podemos e devemos pensar no Pai Nosso menos como oração para ser decorado e mais como modelo de oração. Com possibilidade de estruturar uma boa oração. Se a gente for analisar o Pai Nosso, a gente vai ver, por exemplo, Pai Nosso. Eu não posso me relacionar com Deus sem saber que Ele é Pai de todos, não só meu Pai. Então, o Pai e o pão são nossos, né? Pai nosso que estais no céu. Eu não posso me relacionar com os outros da mesma forma que com Ele. Ele está no céu. Então, quando eu falo de Pai Nosso, não é qualquer Pai. É o Pai que está no céu, é o Pai de Jesus. É Ele que se importa. Então, esse relacionamento entre eu e Deus é diferente de eu e meu Pai. Né? Santificado seja o teu nome. Eu estou colocando aqui teu, que eu acho que é um pouco mais íntimo do que vosso. Santificado seja o teu nome. A minha vida tem que santificar o Pai. Mostrar que só Ele é santo. Então, não é uma questão de discurso, é uma questão de vida. Ou eu mostro na minha vida que Deus é Pai para as pessoas, ou eu não consigo evangelizar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho que me comprometer a fazer da igreja uma comunidade que é aperitivo do céu. Pois a vontade de Deus é que sejamos irmãos de verdade. Deixa eu fazer uma correção aqui. Tem
um erro aqui. Ou seja, se eu rezo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a igreja tem que ser na terra o que vai ser já o céu. Então, ela tem que ser o aperitivo do céu. Eu tenho que me comprometer que na igreja eu vou fazer da minha comunidade uma comunidade melhor, porque eu participo. Uma comunidade melhor no relacionamento. Eu tenho que ser fonte de união da comunidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, quando a gente reza assim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, o pão e o Pai têm que ser nossos e eu não posso acumular. Eu não posso querer a graça de Deus para acumular. Eu tenho que querer a graça de Deus, tenho que querer o pão para que eu possa repartir. Esse é o projeto de Jesus. Não é à toa que na missa o padre pega lá a hóstia e quebra em duas partes e mostra: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um pão repartido para todos. O perdão é para todos. O evangelho é para todos. A repartição é o plano de Deus. Então, nós temos que perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui tem duas versões. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a nossos devedores. Tem uma versão antiga e uma versão nova. Qual que está certo? As ofensas ou as dívidas? O que a gente tem que perdoar? Os dois. A gente tem que perdoar a dívida e tem que perdoar a ofensa. A gente não pode deixar de ser generoso, especialmente com os pobres. Não nos deixes cair em tentação. Se a gente pegar Mateus 4 mostra bem quais as tentações que temos que superar. As mesmas de Jesus no deserto. Tentação do ter, do poder e do aparecer. Essas três tentações, nós caímos todo dia. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de fazer o mal. Livrai-nos do mal, mas livrai-nos também de fazer o mal. O cristão é chamado a fazer o bem em todo momento e não retribuir o mal com o mal. O projeto de Jesus não é a violência. Esses dias o Papa Leão XIV fez uma entrevista, vai dar o que falar, porque ele diz assim: olha, se a gente quer dizer que a gente é pró-vida, eu tenho que ser contra o aborto, mas tem que ser também contra o desprezo dos imigrantes. Tem que ser também contra a eutanásia. Tem que ser também contra as pessoas desprezando os outros. Ou seja, eu tenho que ser pró-vida a favor que a criança nasça, mas a favor que essa criança seja educada, que ela cresça, que ela tenha oportunidade. Não que ela seja jogada fora depois que nasceu. Veja, nós não temos o direito de fazer o mal. O projeto de Jesus é que a gente faça o bem e não pague o mal com o mal. É assim que a gente vai santificar o nome de Deus. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. O reino tem que se realizar. E por isso que a gente reza o Pai Nosso. O céu e a terra são lugares da divindade. O céu, mas não só o céu, a terra também. E se nós cremos em Deus que está no céu, precisamos realizar aqui na terra as coisas. Ai, padre, mas isso não é comunismo? Não, isso é um desafio para nós realizarmos. Não é comunismo. Isso é um desafio para a gente trabalhar. Para a gente transformar esse mundo melhor. E é para isso que nós estamos aqui. Para isso que nós temos essa chance. Tá?
O perdão e o alimento têm que ser repartido. As grandes tentações de Jesus são o pão, o espetáculo e o poder. Veja, o pão não pode ser para mim, para eu acumular, porque é o pão de cada dia que eu peço, então eu não posso acumular para amanhã, para os meus amigos, para os meus vizinhos. É o pão de cada dia. E é esse que tem que ser dividido. O perdão tem que ser dividido. A vida tem que ser dividida. Para isso que existe comunidade cristã. Tá? Bom, aqui eu já entro na questão dos mandamentos. Né? Ou seja, se eu creio, se eu rezo, se eu recebo o sacramento, se eu tenho uma espiritualidade, tenho um relacionamento com Deus, um relacionamento com os meus irmãos, eu tenho que ter uma vida mais ética. Tá? Se você pegar a Bíblia, eu estou deixando para vocês aqui o texto de Êxodo 20, né? Êxodo 20, 2 a 7, né? Estou deixando o texto para vocês. Esse é o primeiro texto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa terra da escravidão. Você tem também uma outra versão desse texto, é Deuteronômio 5, 6 a 21. Eu estou deixando a versão em paralelo para vocês compararem. A redação de Deuteronômio ela é mais enxuta, ela é mais simples, tá? Tem menos falação. Mas se a gente for olhar, por exemplo, essas duas versões que estão na Bíblia, e a versão de Santo Agostinho, que ele fez com os 10 mandamentos que a gente conhece, recorda, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, e aí para frente, né? A gente pode falar de 10 ou de 9 mandamentos. Porque o último mandamento diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, nem o teu servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi ou seu jumento, nem nada que lhe pertence. Então, parece que é um mandamento em só, né? A gente dividiu para a catequese, não cobiçar a mulher, não cobiçar as coisas do próximo, né? Mas a gente pode falar de 10 ou pode falar de 9 mandamentos. Se a gente falar de 9 mandamentos, eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês o texto aqui. Deixa eu ver, alguém me ensina de novo, deixa eu ver. A janela aqui. Acho que vão ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver o que eu estou... Sim, Padre. Dá para ver? Tá. Então, tá. Deixa eu dizer para vocês. Aqui, por exemplo, existe uma leitura do padre Ivo Storniolo, que foi um biblista da Diocese de São Carlos, um cara muito, muito interessante. Ele que fez essa Bíblia de São Pastoral, que vocês têm aí. Sabe essa Bíblia de capa azul? Bíblia de São Pastoral? É ele e Euclides Balancin que fizeram a tradução dessa Bíblia. Tá? O padre Ivo Storniolo, ele diz assim, que se você falar de 9 mandamentos, você consegue fazer um esquema que a gente chama de cebola. Vou colocar um pouquinho mais. Esse esquema de cebola, eu queria ver se eu conseguia... aqui. Agora acho que vai dar. Para ver... Dos 10 mandamentos, o mandamento principal, né, o que está no meio, como está no núcleo, é o não matarás. E aí você tem as camadas.
né? Vamos dizer assim, uma primeira camada, se você for fazer que nem a cebola, se for descascar, né? Não tomar o nome de Deus em vão, servir a Deus e tal, o cara que serve a Deus, né, que serve a vida, não cobiça os bens do próximo. Então, você tem aqui, em verde, a primeira camada e a última camada, né? Se você não manipular o nome de Deus, né, não jurar falso, não manipular o nome de Deus contando mentiras, você também não vai difamar o seu próximo. Quem trabalha e descansa, né, guardar domingos e festas de guarda, também não rouba o trabalho e o descanso do outro. Se você honra a sua própria família, você não adultera a família do próximo, você não comete adultério. Então, você tem, numa espécie de conjunto de cebola que você vai arrancando as camadas, e você vai ver que o núcleo é não matarás. Então, aquele cara que não mata, ele luta contra a morte, ele luta a favor da vida. Esse é o núcleo dos 10 mandamentos. E aí você tem uma camada sobre família e adultério, uma camada sobre trabalho e descanso, não roubar o trabalho e descanso, não manipular o nome de Deus e não manipular as pessoas, servir a Deus, servir o próximo. Veja que essa é uma leitura um pouco diferente do que vocês conhecem. Já tinham visto isso? Essa leitura em camadas? Essa leitura em camadas? Eu não. Porque você pode, se você pegar, a partir do texto bíblico, você pode falar de 9 mandamentos ou de 11 mandamentos, se você quiser, né? Depende um pouco como você divide o texto, tá? Se você dividir em 9, como o Padre Ivo estava dizendo, você tem uma leitura em cebola da Bíblia, e essa leitura em cebola dá para a gente entender o que é mais importante. Vamos dizer assim, o mais importante é você viver e deixar o outro viver, trabalhar pela vida. E aí vem a camada da família, aí vem a camada do trabalho, aí vem a camada das fake news, e aí vem a camada da religião, vamos dizer assim. É uma leitura um pouco diferente. Eu gosto muito dessa leitura quando eu vou trabalhar a catequese, tá? Bom, se você for falar, por exemplo, dos mandamentos da igreja, diz aqui, ouvir ou participar da missa inteira aos domingos e festas de guarda. Ou seja, o conceito do Vaticano II é que existe uma participação completa. Que a pessoa não vá para a missa só para comungar. Que a pessoa não vá para a missa só para escutar o sermão do padre. Ou que saia na hora do sermão. Né? É que você esteja lá e participe de tudo. Né? Esse é o mandamento da igreja. O outro, confessar-se ao menos uma vez por ano, fala de ritmo. Fala de ritmo individual e fala de conversão. Né? Ou seja, todo mundo precisa se converter. Mas para isso eu preciso me revisar e refazer minha vida. Não é fácil a gente dizer eu estou errado, mas é preciso. Outro dos mandamentos da igreja é comungar pelo menos uma vez na Páscoa da Ressurreição, ou seja, se aproximar de Deus, de Jesus Eucarístico. Eu queria dizer para vocês que outro dia eu tinha falado das dimensões da missa e eu não lembrava. São 4 dimensões da missa, né? 4 dimensões está no De
Eclésia de Eucaristia. É um texto do Papa João Paulo II. Ele diz assim que a missa é sacrifício, ela é presença de Cristo, ela é comunhão, banquete, e ela é espera escatológica da vinda do Cristo em missão. Então, sacrifício, presença, comunhão e missão. As 4 dimensões da missa. Então, não dá para você falar só do sacrifício da missa, como alguns padres falam. Está reduzindo demais a missa, tá? Então, quando a igreja diz que a gente deve se aproximar cada vez mais do sacrifício da Eucaristia, é isso mesmo, né? A gente precisa comungar, a gente precisa estar próximo do Senhor. Depois, é preciso jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Aqui eu quero fazer um esclarecimento que outro dia alguém me pediu e eu, na hora, fiquei meio atrapalhado. Tá? O direito canônico pede que as quartas-feiras de cinza e sexta-feira santa sejam um dia de jejum e penitência. Então, só tem 2 dias de jejum no ano, né? Agora, o direito canônico também diz que a igreja, cano 1250, 1251, né? Que as sextas-feiras sejam dias de penitência e de abstinência de carne, salvo o dia de solenidade. Dia de penitência e de abstinência de carne também às sextas-feiras da quaresma. Mas veja, está falando de penitência, não está falando de jejum de sexta-feira. A abstinência de carne é bom até para que a gente não coma muita carne vermelha, né? Então, veja, é o que a igreja pede como mandamento. Depois a igreja pede que a gente doe o dízimo segundo o costume, ou, segundo a versão do Papa Bento XVI, que a gente supra a igreja nas suas necessidades. Ou seja, a partilha é projeto de Jesus, mas a teologia da prosperidade não. Então, cuidado quando alguém falar para você que você tem que dar o dízimo para você receber de Deus. Tá? Você não vai fazer uma aposta com Deus. Eu vou dar bastante para que o Senhor me dê mais. A gente escuta isso de pastor evangélico e de alguns padres. Ai, padre, quanto que é o dízimo? 10%? Não sei. Depende do tamanho do seu coração e do tamanho do seu bolso. Tem gente que tem o bolso muito pequeno e o coração muito grande. Não dá para dar 10%. Tem gente que tem o coração muito pequeno e o bolso muito grande. Também ele não dá 10%. Então, cuidado. Um dos mandamentos da igreja é doar o dízimo, segundo o costume, ou suprir a igreja nas suas necessidades. O que quer dizer isso? Que você tem que partilhar aquilo que você tem com a sua comunidade. Ah, é partilhar em dinheiro? Pode ser. Mas pode ser partilhar em tempo. Pode ser partilhar em conhecimento. Pode ser partilhar em dom, em carisma, em serviço. Então, se todo mundo partilhar com a sua comunidade aquilo que tem de tempo, de dinheiro e de inteligência, de dom, a igreja vai ser muito rica. Muito rica. Gente, eu paro por aqui hoje, né? Vocês querem fazer perguntas, problemas, dificuldades ou não? Vamos lá? Dificuldade sempre, né, padre? Ah, tem? Então vai lá. Partilha. Não.
a hora que o senhor partilhou bastante sobre o matrimônio, né, faz que a gente leva ao coração os pensamentos numa reflexão. E o Pai Nosso também, meu Deus. E ver o quanto, vou falar por mim, né? Quanto eu preciso melhorar. Mas eu compreendi, entendi a mensagem. E agora é correr atrás do prejuízo. Quem mais? O Pai Nosso ele é mais exigente do que a gente pensa. A gente reza o Pai Nosso meio sem atenção. Mas ele nos coloca num aperto de vida e nos desafia muito. A gente tinha que rezar, acho que menos o Pai Nosso e ver um pouco mais ele como modelo de oração, modelo de vida cristã. Com certeza. Quem mais? Sim, padre, eu não consegui Sim. perceber na altura que o padre estava a falar sobre as tentações do poder. Fala um pouco mais alto. Eu fiquei com dúvida, não entendi a parte que o padre falou sobre o poder, as tentações do poder, do ter. Uhum. Eu estava citando o texto evangélico de Mateus. Sim. Mateus, acho que 4. Mateus, capítulo 4. Se você pegar o texto, né, você vai ver que o demônio tem 3 tentações para Jesus. Ok? Quais são as 3 tentações que o demônio faz com Jesus? A primeira é, se você é filho de Deus, se você de fato tem poder, né, transforma essas pedras em pães. Essa é uma solução fácil, né? A solução fácil de fazer uma mágica para resolver os problemas da humanidade. Por que a humanidade tem fome? Não é porque não existe comida. É porque a comida é muito cara e as pessoas ganham pouco. E porque se joga muita comida fora. Você já deve ter visto, por exemplo, na televisão, algumas vezes, quando o café fica muito baixo, o vinho fica muito baixo, o milho fica muito baixo, a laranja fica muito baixo, o que os produtores fazem? Em vez de eles dizerem assim para as pessoas, vão lá e peguem, né, e colham, ou então eu vou dar isso de presente, eles tacam fogo. O ano passado, a França, o vinho francês ficou baixo, a França jogou toneladas e toneladas, litros e litros de vinho fora, para não abaixar o preço. Então, não é que a comida, não exista comida. Existe comida, mas nós fazemos de um jeito que as pessoas não passem fome, que as pessoas não têm vinho, comida, leite, trigo e tal. Agora, o demônio chega para Jesus e diz assim, olha, resolva isso com passe de mágica. Não é Deus que tem que fazer isso. Jesus se recusa. A segunda tentação é de se jogar do alto do templo. Então, o demônio vai com Jesus até o alto de um edifício do templo e diz, se jogue porque os anjos vão te amparar. Ora, se Jesus tivesse feito isso, seria um grande espetáculo. E você ia transformar a religião num espetáculo. Jesus recusou transformar a religião no espetáculo. Nós hoje fazemos da religião um espetáculo. Tem gente, e é claro que isso é uma aparição falsa, mas tem gente que marca dia e horário para Nossa Senhora aparecer. Ora, quando eu marco dia e horário para aparecer, as pessoas se juntam. Dá para cobrar até ingresso. Eu estou manipulando a religião. Estou criando um espetáculo. Jesus foi contra isso.
E a terceira tentação, o demônio mostra para Jesus todos os reinos e diz, está vendo todo esse ouro, está vendo toda essa riqueza? Se você quiser, eu te dou tudo isso, eu te dou todo esse poder, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Ou seja, o dinheiro como divindade, o poder como Deus. O dinheiro e o poder como eles manipulando a religião. Jesus disse não. Essas são as 3 tentações que Jesus diz não. Mas se você olhar bem, às vezes, nas comunidades, tanto católicas como evangélicas, a gente diz sim. Quantas são as comunidades que eu conheço que bajulam gente rica? Que o padre ou que o pastor fica lambendo a bota de gente rica porque vai dar dinheiro para a comunidade. E que diz sim, sim, sim. Quantas são as comunidades que não transformam a religião num espetáculo, num show? Cobrando ingresso, fazendo milagre, realizando cura. Isso não existe? Será? Jesus disse não. Mas será que a gente diz sempre não para essas tentações? Essa é a minha questão. Eu respondi essa pergunta? Sim, seu padre. Muito bem. Eu, por acaso, diante de um dos exemplos que o padre deu, eu tenho até um testemunho. Uma vez convidaram-me para ir a uma igreja universal em Angola. E posto na universal, como eu tinha algumas situações em que a pessoa que me convidou sabia, a pessoa disse-me, olha, vamos, hoje tem uma culto, eles dizem que tem um culto muito especial. E eu fui ao culto, ok? Não tenho mal, fui. E posta lá, chegou uma altura que tinhas que passar, eles começaram a dar envelopes. E depois de darem os envelopes, eles disseram, começaram por uns 50, começaram de 50 para baixo, era em dólares. Começaram de 50 para baixo. Depois começaram em kwanzas. E a pessoa disse, olha, faz o propósito de 50, tu vais ver que vais alcançar. Eu olhava para a pessoa, mas quer dizer, não contestava. Mas dentro de mim, a negar tudo, né? Eu recebi o envelope. E eles deram aquilo era para fazer durante 7 dias. Eu fui fazer os 7 dias. E o que é que acontece? Eu faço no final o meu propósito era de engravidar, e eu faço o teste. Porque eles disseram que tu tens, consoante o teu propósito, tu, por exemplo, no meu caso, né, eu tinha que fazer o teste e levar com um envelope fechado. Um envelope fechado para meter lá. Propósito de 50. Começar dos 50. Eu disse, ok. Eu fui fazer o teste, mas eu abri o teste. Eu abri o teste antes de... Porque eu sabia que aquilo era tudo uma falsa. Peguei, fechei o teste e levei. Fomos ficar a pessoa que me convidou, eu pus. Sei dizer que a pessoa, depois de passar daquilo, a pessoa estava sempre a convidar-me e eu disse, olha, eu já te provei. Vocês dizem que a católica não sabe orar, que nós adoramos santos e que foram N coisas da católica. E eu vou te provar que a tua igreja não é melhor que a minha. E dito e certo, depois de um mês, eu convidei-lhe para ir à católica, eu era lá do grupo carismático. E levei para participar lá na nossa atividade do grupo carismático. Naquele dia era o dia todo. A pessoa foi comigo. Foi comigo. E depois, dia seguinte, eu fui com ela à clínica, mesmo assim, eu e ela. Fui fazer o teste. Eu disse a ela, abre o teste. Eu como sabia, eu disse a ela, abre o teste. Depois ela abriu. Eu só disse a ela, olha, nunca proves ou ajudar alguém a ir para um erro para provar que o teu Deus, a tua igreja é melhor que dos outros. Na hora de Deus, no momento de Deus, Deus vai me dar este filho. Olha, a pessoa ficou toda envergonhada a olhar para a minha cara. E é assim que sim, nós falamos isso dos outros, mas a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente também cai nessas tentações.
Isso é verdade. Você assistiu já o Alto da Compadecida? Ainda não, seu padre, não. Existe um filme chamado Alto da Compadecida. O texto é um texto de teatro, mas ele foi filmado. Se você pegar na internet, você vai ver isso daí, acho que está de graça. Você encontra isso pelo YouTube. Tem um padre e um bispo que pensam mais em dinheiro do que em tudo. E às vezes não é só o padre e o bispo. Eu estou citando o Alto da Compadecida, mas às vezes não é só o padre e o bispo, às vezes nós também caímos nisso. Às vezes os leigos também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. De não apontar o dedo para o outro, quando a gente também, às vezes, pode cair nessa mesma coisa. Né? Mas eu conheço essa dinâmica aí desse leilão espiritual que esse povo faz. Conheço. Já vi isso. Gente, mais dúvida, mais problemas? Acabaram? Pois vocês estão muito quietos. Vocês já foram melhores. E, padre, olha, dúvidas tem muitas dúvidas, mas é difícil de Tânia, você está aí, eu não tinha visto você entrar. Eu tô trabalhando e estou acompanhando, vou escutando Tá. conforme eu posso. Estou terminando o trabalho agora, já estou saindo para ir para casa. Mas são muitas dúvidas, padre. A nossa Igreja Católica enfrenta muitos problemas, como sempre, desde o início. Então, as dúvidas são muitas dúvidas. Mas eu estou saindo do trabalho agora, vou esclarecer essas dúvidas uma outra hora. Sabe qual que é o nosso problema, Tânia? Sim. É que a igreja é santa, mas ela é pecadora porque ela é composta de nós. Sim. E nós somos muito pecadores. Sim. Né? Então, nós somos muito falhos. Esse é o problema. Somos humanos, né, padre? Aí é que é importante ter intimidade com Deus, né? Com o Espírito Santo, né? Que nos revela a verdade, não é? É isso que a gente tem que buscar antes de ler a Bíblia, antes de estudar, não é? Pedir sempre a luz do Espírito Santo, porque, olha, as dúvidas são muitas, viu? Bom, gente, eu quero agradecer a paciência de vocês e despedir de vocês, porque acho que é a última formação, a não ser que vocês tenham outras dificuldades, e eu me coloco à disposição, mesmo do Brasil, porque online a gente consegue fazer as coisas. Claro que tem a questão dos horários, que a gente tem que organizar e tudo, mas se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? E hoje, como eu dizia no começo, vou dizer para todo mundo que agora está aqui, eu recebi uma graça muito grande. Eu fui abrir meu WhatsApp, meu e-mail, desculpa, meu Gmail, um pouco antes de vocês, e descobri que eu recebi a resposta positiva, que eu tinha feito um pedido de uma relíquia de primeiro grau de São Pedro Frassati, na Itália, para a minha diocese. E eles me disseram hoje que eles vão me mandar, claro que eu preciso fazer a carta com papel timbrado do bispo. Aí eu já respondi que eu estou na Inglaterra, mas assim que eu estiver no Brasil, eu vou providenciar a carta. Então, a Diocese de Jaú está ganhando para todos os jovens uma relíquia especial de São Pedro Frassati, essa última fornada de santo que o Papa Leão XIV fez. Né? Vou levar para minha diocese para poder motivar os jovens a trabalhar pelo reino de Deus. Então, estou muito feliz hoje. Ô, padre, maravilha, parabéns, podia padre. conseguir mais uma aqui para nós? Não sei se eu consigo. Já não foi fácil conseguir essa, viu, cara? Eu acho que aí tem que fazer o seguinte, tem que falar... eu posso dar o endereço para vocês têm que escrever para lá e falar com o bispo daí.
Pode ser que vocês consigam também. Né? Tá É bom, uma- Pablo. é uma Vou ideia pedir bem pro Thiago interessante. chamar o seu. Chico. Eu mando para vocês o contato, fica tranquilo, tá bom? Tá joia, padre. Em nome aqui de toda a comunidade, a gente agradece muito, tá? Essas semanas cheias que nós tivemos, né? Formação, missa, muitas bênçãos, né? Queremos agradecer aí a disponibilidade do senhor, o tempo. A gente sabe que não é fácil, né? Tá preparando, isso exige tempo, né? Todo o carinho. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Deus abençoe. A Deus missão, abençoe a sua vocês missão, e com também. certeza não vai ser a última, né? Nós vamos nos organizar, e aí depois a gente conversa com o senhor, né? Aí lá para o mês que vem, enfim, daqui a um tempo, deixar o senhor chegar, e de repente a gente tem mais alguma coisa aí online. Minha mãe falou que chegou 2 caixas, eu mandei 4, né? Chegou 2 caixas, as 2 primeiras das minhas coisas, então eu vou ter que chegar lá, abrir as caixas e começar a organizar um pouco o material que eu mandei. Sim, tá certo, isso mesmo. Bom, mas tá joia. Deixa eu dar uma bênção, então, para vocês antes de acabar, né? Sim. Amém. Se todo mundo puder abrir, quem puder abrir a câmera, a gente também tira uma fotinha no final. A foto, eu tinha esquecido da foto. Mas pode dando a benção que eu vou fazer na... Não, deixa o povo aparecer primeiro. Então tá bom. Gente, abra a câmera. Tirar o que, amor? Tem o pessoal que tem que dar uma ajeitada no cabelo, acertar uma coisa e outra. Mas alguém vai Vamos abrir lá. a câmera? Ai, Não. sim. 1, 2, 3 e já, hein? Horrível. Valeu. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, São Pedro Frassati, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe Agora e é boa. acompanhe Deus todos abençoe, vocês Padre. e fortaleça Deus todos abençoe, Padre. vocês. Obrigado. Fica Agora com tá Deus. fazendo. Tchau, tchau, tchau. Com Amém. Deus. Boa noite. Tchau, tchau, Pablo. Tchau. Tchau. Atrasando. Deixa eu parar de gravar. Oi, gente. Toda Oi. vez eu esqueço de parar de gravar. Tem que parar de gravar. Pra falar besteira? Não,